A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Qualquer coisa a gente quer abençoar a vida da pessoa, amém? Fica de pé, abre 2 Samuel 6, segundo livro do profeta Samuel 6. Eu até comentei aí na última reunião que eu fui com ministros aqui, se eles conheciam essa pessoa aqui, conheciam Uzá. Uzá é o nome da pessoa, não é Uzá, não, é Uzá. Eu perguntei, alguém conhece Uzá aqui? Não, só para falar, só vou pegar sobre Uzá. 2 Samuel 6, verso 7. Segundo livro do profeta Samuel 6, verso 7. Hoje eu vou falar de maturidade espiritual, né? Então a gente tem que sempre trazer, sempre procuro fazer para a igreja um ensinamento um pouco mais profundo sobre determinadas coisas, sobre o nosso comportamento. Então, segundo livro de Samuel 6, 7. Diz assim, botei o título aqui de gerência. Diz assim, segundo Samuel, capítulo 6, verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Eu vou repetir, segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Pai, que essa palavra seja uma palavra de ensino, que possamos entender a nossa posição, que possamos entender, Senhor, as nossas atitudes, que possamos entender, Senhor, que Tu és Deus sobre todas as coisas, e que tudo, Senhor, que Tu formaste, tudo que o Senhor fizeste, foi para o bem da humanidade. E graças a Deus, Senhor, Tu tens sido Deus e tens sustentado cada um de nós. Agora fala nos nossos corações, dê o entendimento e o ensino, Pai, e a capacidade para cada irmão, cada irmã entender o que o Senhor quer falar nessa manhã, que possa ser uma palavra que possa abrir o coração e a mente de cada um de nós, para que a gente possa visualizar aquilo que Tu desejas para cada um de nós, entendendo, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Usa a minha vida, que eu não possa ser um empecilho, Senhor, para que a Sua palavra possa chegar de uma maneira ampla, Pai, de uma maneira restrita na vida e no coração do meu irmão e da minha irmã. A oração que faço e que fazemos juntos como igreja, em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Graças a Deus, você pode se sentar. Quando a gente começa a ler a palavra de vida, quando a gente começa a pegar a
uma lição fundamental, como uma lição que deve estar não só no nosso coração, na nossa mente, mas na nossa vida toda, enquanto cristão, é de que nós não temos a mesma visão de Deus sobre as mesmas coisas. Deus às vezes tem a visão de uma coisa, sobre determinada coisa diferente da nossa. Deus vê as coisas muito diferentes. Deus vê as coisas de uma maneira muito mais ampla, que nós não temos capacidade para vermos, nós não temos capacidade para enxergarmos. Nós somos limitados na nossa visão. Quando a gente consegue compreender isso, fica muito mais fácil a nossa caminhada de fé. Quando a gente consegue compreender que a visão do Senhor é muito mais ampla que a nossa, que Deus consegue ver as coisas, não só naquele momento, mas Ele consegue ver as coisas lá na frente, Ele conseguiu ver as coisas lá atrás, e que tudo está sob o poder dEle, a coisa fica muito mais fácil para a gente andar, fica muito mais fácil para a nossa caminhada de vida. A gente consegue compreender que Deus Ele é soberano. Se Ele é soberano, Ele pode todas as coisas e mais. Se Ele tem o controle da sua vida, faça aquilo que Deus te propôs a fazer na sua vida. Não murmure, não reclame. Eu tenho lá em cima, eu já falei para o Gabriel, se quiser ver, tem lá 3 passos para você, coloquei lá 3 passos importantes para você crescer no seu ministério. Um deles é não andar como murmurador. Nós não podemos andar como murmurador. O murmurador é aquele que não consegue enxergar, não consegue ter a visão ampla como todos nós não conseguimos ter, mas ele quer mudar as coisas. E não é assim. Deus tem uma visão ampla e Ele tem um entendimento sobre determinadas coisas, porque Ele tem algo para fazer, Ele tem algo para projetar, Ele tem algo que a gente não compreende, não tem entendimento para a gente conseguir poder alcançar. Então, a gente, ao ler a Bíblia, a gente precisa nos colocar cada um de nós no nosso devido lugar, reconhecer que a gente nada sabe. Quando a gente pega a Bíblia, a gente tem que reconhecer que a gente pega ela, não é para ler um livro, ela não é um romance. A gente pega ela para ser ensinado. Então, para você ser ensinado, a primeira coisa que você tem que ter no seu coração é ter a capacidade de ter entendimento que você não sabe nada. Se eu não sei nada, eu vou pegar o livro da vida para me falar sobre as coisas. Se eu não sei nada, eu vou procurar onde? O livro da vida. Eu estava aqui sexta-feira, o rapaz estava consertando aqui, fazendo toda a parte da projeção, que deu problema, que na quarta-feira a gente não conseguiu projetar. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu não estou conseguindo mais, o meu entendimento eu tenho capacidade aqui, olha que eu tenho 20 anos, sou técnico, sou eletricista, não sei coisa que ele falou lá, falou o currículo dele todo, e falou assim: vou pegar o pai dos burros. E eu pensei que ele ia pegar a Bíblia, porque o pai dos burros também é Bíblia. Aí ele pegou o livro, começou a botar lá, e aí ele viu lá uma situação e resolveu o problema pelo tudo. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim: Senhor, se esse é o pai dos burros, o que a Bíblia é? O que a palavra de vida é? Claro, eu entendi o contexto, ele não falou sobre maldade, a gente não interpreta isso de outra maneira, né? Porque, realmente, ali a gente encontra bastante coisa, mas eu pensei logo na Bíblia. E quando a gente pega a Bíblia para ler, a primeira ideia que a gente tem que ter é que a gente não sabe nada. Porque se a gente achar que sabe alguma coisa, ou se a gente acha que a Bíblia tem algo diferente daquilo que a gente pensa, então, meu irmão, então você está no caminho errado. Então você está caminhando à toa. Então você está perdido. E a gente tem que ter essa ideia, reconhecer que nada sabemos, mas ter a certeza que Deus enxerga tudo, o fim do começo das coisas. Isaías 46:9 diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Aí no verso 10 de Isaías 46 ele diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Ainda que a gente não possa compreender alguma coisa, a gente deve confiar que Deus ele é justo, ele é misericordioso em todos os seus desígnios, simplesmente pelo fato dele ser Deus, e nós, criaturas cheias de imperfeição. Não acho que você é uma pessoa perfeita, não. Você é uma pessoa cheia de imperfeições. Inclusive, nós somos imperfeitos no nosso julgamento dos modos e razões de Deus. Até nisso nós somos imperfeitos. Uma criança, ele pode até odiar sua mãe quando ela é levada para tomar vacina, porque aquele sofrimento da agulha não faz qualquer sentido na sua mente infantil. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a criança pode até odiar a mãe, odiar o pai porque está levando para tomar vacina. Mas por conta da vacina ela odeia por quê? Ela odeia porque ela vai sofrer.
tem idade para compreender. E nós ainda não temos idade para compreender todas as coisas de Deus. Quando a gente vai agora mais para frente falar sobre esse texto, fica bem compreensível quando a gente lê esse capítulo e quando a gente lê essa história de Uzá, fica muito incompreensível na nossa mente. Então eu quero começar essa meditação justamente com esse pensamento. Você possivelmente já ouviu o ditado de pessoas que estão cheias de boas intenções, o inferno está cheio. Mas boas intenções, elas são importantes mesmo. É incomum a gente desculpar o erro de uma criança ou até de um adulto quando a gente percebe as boas intenções. Deus ele se agrada, ele deseja as nossas boas intenções. Mas por que Deus ia aplacar a sua ira com um homem com boas intenções? Uzá é um homem de boas intenções. Se Deus deseja a nossa adoração, se Deus deseja o nosso serviço, dado a Ele por causa do nosso amor, por que então Ele aplaca Uzá então? Bom, é preciso saber que se as nossas boas intenções elas têm algum tipo de respaldo na palavra de Deus. Porque às vezes você tem boa intenção de fazer alguma coisa, mas ela não é respaldada na palavra de Deus. Uzá ele teve muita boa intenção daquilo que ele fez, mas não tinha respaldo na palavra de Deus. E Jesus ele fala do amor, ele fala de obediência como fundamentos primordiais da comunhão com Deus. Diz lá em João 14, 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Verso 4: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Meu irmão, minha irmã, há um perigo enorme, há um perigo muito grande por ele tentar divorciar o amor da obediência. Uma coisa é amar a Deus, a outra coisa é obedecer a Deus. Quando a gente alega boas intenções de amor para com o Senhor, mas a gente mostra negligência na questão de conhecer e obedecer a sua palavra, a gente corre um sério risco de sermos rejeitados por Deus. É um sério risco que a gente tem, ser rejeitado por Deus. Provérbios 16, 25 diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então eu quero agora me ater a esse texto, me ater à história de Uzá. Esse texto aí ele faz parte de uma história um tanto incompreensível para muitos, se não para a grande maioria das pessoas. Mas se a gente analisar bem, se a gente enxergar bem com os olhos de Deus, a gente pode tirar algumas lições importantes para a nossa vida cristã. A história é relatada em 2 livros do Antigo Testamento. A gente leu o 2 Samuel 6, mas também é relatado lá em 1 Crônicas 13. E é uma lição que é dura, é uma lição que é chocante, mas é uma lição que é super importante. Davi, que foi o segundo rei de Israel, era um homem profundamente espiritual. Ele escreveu mais do que a metade do livro de Salmos, o inário principal usado para adoração a Deus pelos judeus no Antigo Testamento. As mensagens comunicadas desses poemas, desses salmos, refletem a sua vontade de estar perto do Senhor, sempre em comunhão com o Criador. Então foi esse motivo e esse desejo, aquilo que levou Davi a levar a Arca da Aliança até Jerusalém. O móvel mais sagrado de Israel foi levado pelos filisteus em uma batalha décadas antes de Davi ser rei. Pois bem, depois de poucos meses, os filisteus então devolvem a arca, mas ela ficou guardada numa cidade, a cidade chamada de Kiriat Jearim. Davi tinha um coração que jubilava pela presença de Deus. Por isso, Davi queria restaurar a arca. Davi queria restaurar o devido lugar da arca, queria colocar a arca lá no lugar do centro da adoração. Então ele convenceu os israelitas da importância de levar a arca à cidade escolhida por Deus, e a cidade escolhida por Deus foi Jerusalém. Está lá, 1 Crônicas 13 e 4. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então, foi um clima de grande celebração que Davi e a nação de Israel foram a buscar a arca. Eles foram buscar a arca alegres, celebrando. Foram para a casa de um homem chamado Abinadab. A arca foi lá ligada durante mais
no carro de bois. E eles se partem então para Jerusalém. Uzá e Alô, filhos de Abinadab, estavam guiando esse carro de bois. No caminho, os bois tropeçaram. E Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A boa intenção de usar a arca não pode cair, tem que segurar a arca. É difícil a gente interpretar o ato desse homem no contexto de alegria e louvor daquele dia como algo mal intencionado. A gente lendo a passagem, a gente fala, ué, esse homem estava jubilando, estava celebrando. A arca balançou, a arca podia cair e colocou a mão. Como é que ele ia deixar o voto mais importante de Israel cair no chão? Certo é que Deus matou Uzá na hora por causa disso. Foi o texto que nós lemos. Davi tinha a propensão de trazer a arca de volta. O povo saiu para clamar seu retorno. E Uzá só estava tentando ajudar para que a arca não caísse. Essa história é muito importante para a sua vida e para a sua caminhada de fé. Preste muita atenção nisso. O que Uzá fez? O que Davi fez de errado? Por que Deus aplacou a sua ira de forma tão desproporcional no nosso entendimento humano? Será que Deus não é justo? Será que houve injustiça de Deus? Pois bem, meu, quero tirar com você apenas 2 lições dessa narrativa bíblica e a gente entender que devemos ter o máximo de reverência com as coisas de Deus, o máximo de diligência com as coisas de Deus. A primeira lição é que a gente deve estar atento às orientações dadas por Deus. Diz lá em Samuel 6, 3, parte A. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram à casa de Abinadab na colina. Ou se não, botaram, puseram a arca de Deus numa carroça nova e o levaram da casa de Abinadab. O primeiro termo foi esse. Colocaram a arca no carro de boi. Ela nunca devia ser carregada assim. Porque Deus havia já determinado em Êxodo 37:5 que ela deveria ser carregada nos ombros apenas dos levitas, por meio de varas introduzidas nas argolas que havia na arca. Então nunca eles poderiam colocar em qualquer lugar, não porque era uma carroça de boi. Nunca poderiam levar ou transportar a arca se não fosse dessa maneira. E mais, além disso, ela deveria ser coberta para ninguém olhar para ela e ninguém podia tocar. Diz lá no Números 4, 5, 6, capítulo 4, versos 5 e 6. Segundo a lei, a arca do Senhor deveria ser transportada exclusivamente por um grupo de levitas que eram coatitas, que eram descendentes desses levitas. Diz lá no Números 3, 17: são estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Então eram os coatistas, que eram filhos de Levi, que deveriam levar a arca. Só eles poderiam transportar, e dessa maneira, com varas introduzidas nas argolas, inclusive com ela coberta. A família dessas pessoas, descendentes deles, eram conhecidos como coatitas. E aí eles foram ordenados lá em Números 3:31. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. No dia em que Moisés consagrou o tabernáculo, os príncipes de Israel ofertaram ao Senhor bois e carros de boi. Essas ofertas foram distribuídas entre os gersonitas e meraritas, para serem usados no serviço do tabernáculo. Mas diz lá no 7:9: mas aos filhos de Coate nada deu. Número 7:9: mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar os homens. Quando estavam a partir do arraial do deserto, os coatitas deveriam esperar os filhos de Arão cobrirem todos os móveis do tabernáculo com véu, passarem os varais de ouro nas argolas. Eles não podiam tocar diretamente nos móveis, somente nos varais para serem transportados pelos homens. Por serem santíssimos aos coatitas, mesmo enquanto cumpriam os seus deveres, não foi dada a permissão deles de ver, nem de tocar nos móveis, sob pena de morte. Números 4:15 diz assim:
Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabaram de cobrir o santuário, todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão. Para que não morram? São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Vou para frente, verso 20. Porém, os coatitas não entrarão nem por distante para ver as coisas santas, para que não morram. Veja bem, a arca do Senhor, ela jamais deveria ser transportada no carro do povo. Jamais deveria ser transportada dessa maneira. Segundo a lei, deveria ser carregada nos ombros do coatito. Por quê? Porque é proporcional ao transporte estável. A observância aqui nas palavras do Senhor teria evitado a tragédia, sabia? Os não teriam morrido. Se eles fossem observadores realmente da palavra do Senhor, Uzá não morreria. Se Uzá tivesse essa ideia também, se eu puder talvez na casa dele, ele devia pelo menos conhecer um pouco da história da arca, um pouco do transporte da arca. Ele podia até ter falado com o Davi assim, não está fazendo nada, assim nem eu vou. Tem gente que abre exceção nas coisas da palavra de Deus. Tem gente que quer fazer as coisas da sua maneira. Tem gente que lê a palavra, mas vou fazer da minha cabeça, do jeito que eu quero. E não é assim que eu tenho que fazer, não. E não é assim que a igreja tem que andar. Uma nova instrução é sempre. E Deus, Ele cumpre o promete. Ele fere quem tem que ferir. Ele abençoa quem tem que abençoar. A gente tem que observar a palavra do Senhor, para evitar que a gente possa incorrer em tragédias. 20 anos antes, os filisteus haviam devolvido a arca na casa do povo. Mas isso não significava que os israelitas deveriam seguir esse critério. Não era porque o mundo, ou outras igrejas, ou outras pessoas, ou outros líderes fazem de uma maneira que a gente tem que fazer, que a gente tem que seguir, que a gente tem que caminhar. Se não estiver na palavra, se não estiver na palavra, nada vai. Observando aquela palavra. E eu fico pensando, será que Uzá não conhecia? Eu penso que é impossível que Uzá não soubesse da história da arca nas mãos dos filisteus. E como o Senhor os puniu com tumores, porque diz lá, 1 Samuel 5,6, o que Deus fez com os filisteus por causa da arca? Também acho improvável, quem sou eu, que Uzá desconhecesse a história da arca em Kiriat Jearim, onde o Senhor matou 70 homens que tiveram atrevimento de olhar para dentro da arca. 1 Samuel 6,19. Quando a ordem que foi dada era que nem mesmo os coatitos, aqueles que se transformavam, poderiam ver a arca, o exterior da arca, quanto menos o seu interior. Talvez Uzá, que foi filho de Abinadab, neto de Jessé, seria da tribo de Judá e não de Levi. Nada tinha esse problema, nem da tribo de Levi poderia ser. E somente os descendentes de Levi, aliás de Coate, tinham permissão para cuidar da arca. E mesmo assim, sem tocá-lo. Não era para usar nem estar perto da arca, porque não cabia nem a ele, nem ao seu irmão Aiô esse serviço. Nem ao menos ficar 20 anos na casa do seu pai. Tem gente que abre exceção e perde 20 anos da vida, por causa das exceções que abrem. Mas aí você pode estar pensando, Deus usa duas pesos e duas medidas, porque os filisteus não foram tratados da mesma maneira. Claro que não. Claro que não. O peso sobre a nossa vida, de conhecimento da palavra de Deus, é muito maior, ou é total, do que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Essas instruções foram dirigidas aos israelitas. Mesmo a gente sabendo que os filisteus haviam sofrido por terem roubado, tem coisas que não têm efeito sobre o mundo, sobre o incrédulo, que não pratica as leis do Senhor, mas tem um grande significado e tem um grande efeito no crente em Jesus, se se fizer a mesma coisa. Uma
mentira na boca do incrédulo, às vezes não dá consequência nenhuma. Por isso que você vai entender, às vezes, por que não acontece algumas coisas com as pessoas incrédulas que mentem por aí. Mas uma mentira na boca do incrédulo, lembra de Ananias e Safira? Realmente, escolheu dele de Atos 6. Essa é uma educação importante para cada um de nós. É um ensino importante para cada um de nós. Porque às vezes a gente fica mirando fulano e ciclano. Pô, mas fulano e ciclano faz isso. Mas se fulano e ciclano faz isso, eu não posso fazer. Ah, mas nunca aconteceu nada com o ciclano e fulano. Ele faz, acontece e tal. Deus, Ele não trata a crédito com o mesmo rigor por trata seus filhos. Eu quero saber se você que é pai, que você que é mãe, se você trata os filhos dos outros como você trata os seus. Eu quero saber se você ensina os filhos dos outros como você ensina os seus. Eu quero saber se você tem competência sobre o filho dos outros em relação aos seus filhos. Você não é competente para ensinar os filhos dos outros? Você não é aquele que tem a autoridade constituída em cima do filho dos outros? Mas sobre o seu filho você tem. Sobre o seu neto, você tem até um determinado momento. Porque é seu neto. O seu filho, sim, aí tem que evitar. Competência. Deus é assim também. Você não trata os filhos do seu vizinho com o mesmo rigor que você trata os seus filhos. Pelo menos eu não trato a minha filha, não trato os filhos do vizinho com o mesmo rigor que eu trato a minha filha. Os meus, eles são disciplinados comigo. Mas os do meu vizinho, então sou eu minha tutela. Foram os filisteus que decidiram que a arca devia ser levada no carro do boi. Portanto, é pode aprender disso que a maneira dos incrédulos de lidarem com as coisas de Deus não é necessariamente o modelo que a gente deve seguir. Especialmente quando a gente encontra instruções que são claras, específicas, como no caso da arca. Assim, ainda que o modo dos incrédulos possa não trazer consequências significativas para ele, para a gente, a coisa é diferente. Para a gente, crentes em Cristo, se agirmos da mesma maneira, ela fica diferente. A segunda lição é que a gente deve tomar cuidado com o tempo. De lá, 2 Timóteo 3:1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A arca ficou durante 20 anos na casa de Uzá. E sabe o que parece que aconteceu na casa de Uzá? Parece que aquela arca ali, ele se familiarizou com aquela arca ali. Ficou utensílio da casa, da família. Aí, quando a coisa anda assim, passa o tempo, a gente fica meio irreverente. Aquilo ali parece para a gente uma diligência menor. Essa arca está ali. É como aquela Bíblia, e não foi só em uma casa que eu vi isso não. É aquela Bíblia que fica, às vezes a pessoa compra a Bíblia grande, então foto de Bíblia, aí fica lá naquele Salmo 91, você vai virar as páginas, só o Salmo 91 está amarelo. Se não for eu, 23. Se familiarizou com a Bíblia. Mas ali, não há uma aplicação. Uma Bíblia bonita, suporte de livro, a gente olha e fala assim, nossa, a Bíblia é antiga. Nossa, que suporte de livro. Aí você olha assim, está lá no Salmo 23. Isso nem é o que eu pastor, nada de colocar. Nada é lindo. Aí você vira, pronto. Só fica aí. Ou senão vai lá para o outro. Segundo o dicionário, isso que eu estou pegando, irreverência é falta de reverência, ousadia, desrespeito, grosseria, desatenção, relaxo, desacato, falta de temor, afronta. E o que eu fiquei mais assim quando eu li, eu não sabia que era esse nome, é rebeldia. Irreverência também é rebeldia. A gente vive no século XXI, no tempo da busca por avanço tecnológico. Para outros tem sido o tempo da busca por recursos financeiros acumulados. Para o crente deve ser o tempo para buscar o Senhor.
infelizmente, há crentes que preferem buscar o Senhor numa última instância, quando já dispensou tudo do seu tempo com os paliativos falíveis. Tem gente que só procura Deus quando está angustiado, quando está chateado, quando vem Deus contrário. Buscar Deus todo dia. Todo dia é dia de buscar Deus. A gente está vivendo dias difíceis, onde há uma decadência espiritual muito grande. Essa semana, uma pessoa falou para mim: eu creio, pastor, que a profecia sobre o Brasil vai ser o celeiro do novo avivamento. Não, só vai ser celeiro do novo avivamento no Brasil, quando brasileiros, pessoas que vivem no Brasil, elas começarem a ler direitinho, começarem a andar sobre os estatutos de Deus. Quem sabe Deus pode ligar de Deus para fazer qualquer coisa. Eu creio na palavra. Eu creio. Se realmente algo que alguém tem que dizer, uma profecia, uma coisa, eu creio. Não sou incrédulo, não. Mas eu creio na palavra. Se não tiver na palavra, eu jogo fora. Tem sempre uma pessoa que fala para mim assim: olha, eu disse aqui assim, sentado, eu não gosto. Qual é a sua fonte? Aonde você vive? Aonde é que você buscou isso? Da onde saiu isso? Eu quero saber qual é a fonte. Se eu souber qual é a fonte, aí tudo bem. E aí eu vou buscar. Se eu não souber, eu vou buscar saber que fonte é essa. Quem está entregando? E por que está entregando? A Bíblia do Carlos diz que você multiplicar a iniquidade, o amor de Deus se esfriará. Tem muito crente que é frio, é calculista. Tem muito crente que tem andado aí de uma maneira muito relaxada, se tornando até rebelde. E aquele que às vezes faz alguma coisa, ou às vezes quer uma recompensa, ou às vezes quer aparecer, ou às vezes se esquece que Deus é o motivo de toda a nossa preocupação. E Deus é o motivo da nossa adoração. Tem gente que está alvejada pelo comodismo dos nossos dias. Está tudo muito cômodo. Tudo é muito fácil. A gente, às vezes, não dá a devida atenção aos alertas que Deus promove na sua palavra. Frieza espiritual. Estava lá, na cara dele, o tempo passou, foi se familiarizando. Paulo diz que a gente deve se afastar de homens que resistem à verdade, homens corruptos de entendimento, que reprovam contra a fé. A gente está vivendo em tempos terríveis, em que há escândalos, ódio, traição. E o crente do século XXI parece que ele está alheio às realidades do céu. Irmão, a gente tem a responsabilidade de perseverar a nossa caminhada do céu. Isso é uma responsabilidade que a gente deve ter. Em meio a tempos terríveis, a gente deve despertar do sono. Em meio aos tempos terríveis em que vivemos, a gente tem que ter a ideia primordial que a gente deve administrar de uma maneira correta o nosso entendimento, o nosso ensino pela palavra. Nem sempre a gente dá prioridade aos propósitos mais importantes do nosso viver. Salomão fala lá em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado e até para todo propósito baixo do céu. Os tempos terríveis que a gente está vivendo não podem ser esquecidos de propósitos espirituais. Estar aqui na congregação, pregar a palavra, ouvir a palavra do Senhor, exortar, orar, buscar o Senhor. Hebreus capítulo 10, 24 diz assim: considerando uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, no costume de alguns, para encorajemos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima do dia. Os prejuízos espirituais para aqueles crentes seriam inevitáveis se eles continuassem procedendo daquela forma. O mau hábito de estar ausente. Então, o escritor de Hebreus exorta esses crentes. O tempo que a gente vive é terrível. Inclusive no que diz
usado. As almas dos homens têm se destruído por causa do poder, do pecado nas suas vidas. E a vinda do Senhor, meu irmão, é certa. É certa. É tempo da gente ouvir o Senhor. É tempo da gente colocar o nosso Deus para ouvir o Senhor. Nós temos a necessidade, devemos ter a necessidade de ouvir o Senhor, não apenas escutá-lo, mas também obedecer. É tempo de exortar. Exortar significa incitar através da argumentação, ungir as boas obras. É o ato cristão de incentivar os cristãos a procederem fielmente de Deus, a continuarem a prática de boas obras, porque Deus preparou as boas obras para que a gente andasse nela. É tempo de orar. Quando a gente ora, Deus ouve, Ele envia a resposta da nossa petição, com certeza. A gente tem a responsabilidade de ser cauteloso na nossa vida. Conservar uma vida de comunhão com Deus de oração. Tudo o que menos se esperava de Paulo e Silas no cárcere de Filipos, por parte de qualquer pessoa, das autoridades, daqueles outros que estavam ali juntos, era que eles começassem a louvar e a orar ao Deus do céu. E a primeira coisa que acontece com o cristão dentro da casa dele, ele está murmurando, reclamando, porque ele está sendo perseguido pela família, porque não acontece as coisas. Paulo e Silas estavam lá na prisão, começaram a louvar e orar. Não é tempo da gente ficar nem reclamando, nem vingando, nem de braço cruzado. É tempo da gente orar. Para a gente finalizar e orar. Deus ele não liberou sua vontade para a gente ignorar. Por mais que a gente não entenda. Embora nada no contexto sugira má intenção, um pecado deliberado, o fato de ter agido, usado de uma forma diferente das instruções dadas por Deus, já caracterizou o pecado. Uma transgressão que foi digna, sabe por quê? De morte, e perdeu a vida por causa disso. Paulo fala lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então não sejam erros cometidos de propósito, falta de ignorância, omissão, atos de desobediência. Deus vai trazer as consequências graves se ele assim o instruiu para não fazer. Deus ele não brinca com o pecado. Ele não brinca. E a gente não pode ignorar as orientações de Deus. Uzá morreu, Davi e os outros israelitas possivelmente ficaram tristes, desnorteados. De repente não entenderam nem o motivo dessa demonstração da ira divina. Mas sabe o que eles fizeram? Eles examinaram as escrituras. Davi descobriu que Deus havia ordenado 400 anos antes. 1 Crônicas 15:2. Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. E aí ele chama os levitas para cumprir a sua responsabilidade e ele comenta lá, 1 Crônicas 15:3. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do nosso Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Tem crente que faz as coisas sem procurar saber o que Deus realmente quer da sua vida. Depois que Uzá morreu, é que Davi foi consultado, é que Davi foi ler. E aí ele chama aqueles que eram responsáveis e fala: olha, a ira do nosso Deus, ele causou destruição entre nós. A gente não consultou ele para ver como é que a gente vai proceder. Tem gente que faz as coisas na sua cabeça. A arca da aliança, a lei dada ao Monte Sinai, verá por Davi, já serviram aos seus propósitos e fazem mais parte do nosso serviço ao Senhor. Mas a importância da missão de conhecer e obedecer a vontade de Deus, ela continua valendo também para você. Reverência, obediência, é isso que a gente tem que ter. A gente tem que procurar conhecer a palavra de Deus, não julgar, não apontar, não culpar. Entender o que Deus tem para as nossas vidas